Pronto. Então, olá a todos, olá a todas que estão acompanhando o nosso primeiro encontro do estudo do livro Fonte Viva. É um momento de grande alegria para nós. Para mim, é a realização de um sonho, que sempre tive vontade de estudar essas obras de Emmanuel. E para iniciar, nós iniciamos agradecendo a Jesus por essa oportunidade e rogando a Emmanuel e a Chico Xavier que possam nos amparar e também nos proteger ao longo desses estudos, ampliando a nossa capacidade de entendimento. Eu vou ver quem está chegando agora e depois vou pedir para a Ângela fazer a prece de abertura para nós, tá bom, Ângela? Deixa eu só voltar aqui na tela para ver quem está chegando agora. A Elaine. A Elaine, ela participou no domingo, lá no Luz e Caridade, onde a gente divulgou o nosso estudo, e voltou a aparecer de novo para vocês, gente? Sim. Sim. Então, Elaine também, seja bem-vinda. Então, Ângela, por favor, bem, você pode começar a prece de abertura para nós? Vamos lá, Maroísa. É com grande alegria que estamos aqui hoje participando de um estudo tão precioso para cada uma de nós. Que esse rebanho que está aqui hoje aumente, que as pessoas sintam em seu coração a necessidade dessa fonte viva de paz, esperança, conhecimento em nossas vidas. É muito gratificante podermos participar de um estudo tão importante. Então, é agradecer mesmo a essa oportunidade, agradecer aos amigos espirituais, à equipe que está por trás desse estudo, que a Maroísa mesmo comentou quanto ela tinha vontade, numa quarta-feira, fazer um estudo de um livro com mensagens tão lindas e edificantes, que com certeza vai contribuir para o nosso melhoramento moral. Então, agradeço profundamente a espiritualidade amiga que está aqui hoje, fortalecendo esse encontro, fortalecendo esse elo do material com o espiritual, e que possamos, cada vez mais, sentir em nossos corações a necessidade de ser melhores, sempre aplicando na nossa vida tudo aquilo que aprendemos, com amor, com gratidão e com fé. Fé que teremos sempre o acolhimento, a ajuda desses benfeitores amados. Que assim seja, Pai amado, graças a Deus. Muito bem. Bom, gente, por que eu escolhi quarta-feira de manhã? Eu sempre tive que, se um dia a gente tivesse um estudo das obras de Emmanuel, dessa coleção Fonte Viva, teria que ser na quarta-feira, e na quarta-feira de manhã. Por quê? Quando Eurípides Barçanufo fundou o Colégio Allan Kardec, sob a inspiração de Maria, mãe de Jesus, ela fez 2 pedidos para ele, na verdade 3, que colocasse o nome da instituição como Colégio Allan Kardec e que ele ensinasse o evangelho de seu filho e também tivesse aulas de astronomia para as crianças. E aí ele escolheu a quarta-feira. Na quarta-feira de manhã, estudavam o Evangelho, às 9 horas da manhã, e na quarta-feira à tarde, doutrina espírita, aberto para todos. Aí o colégio abria as portas para todos os que quisessem participar desses estudos. Então, eu sempre tive comigo a quarta-feira de manhã, que era justamente, e até hoje, em Sacramento, dando continuidade a essa tradição, não nesse local, mas na Chácara Triângulo, onde viviam suas sobrinhas, elas deram continuidade a essa tradição de fazer o culto do Evangelho, só que não só na quarta-feira, mas todos os dias, às 9 horas da manhã. Mas com Eurípides Barçanufo,
Ele começou sempre na quarta-feira de manhã, Evangelho e doutrina espírita, conforme Maria, mãe de Jesus, pediu a ele. Vejam a grandeza espiritual de Eurípides Barçanufo para ter a assistência direta da mãe de Jesus na área da educação. Hoje, o centro, onde ficava o Grupo Espírita Allan Kardec é o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, e aqui é o salão principal, né, foi tudo reformado, claro, e aqui, gente, é o fundo do colégio. E como a gente pode ver aqui no canto direito, tem uma grande mangueira, uma mangueira enorme, e era embaixo dessa mangueira que Eurípides fazia as atividades físicas, aula de educação física, que ele dava para as crianças, sempre embaixo das mangueiras, porque, se não me engano, me parece que tem mais uma. Então, esse, gente, é o fundo do colégio. Olha que coisa linda. Sempre muitos grupos vão lá visitar, e esse pedacinho aqui que a gente vê aqui é da escola, porque do lado do colégio tem a escola infantil, e o educandário Eurípides Barçanufo. Então, era nesse local, aberto a todos, que ele falava do evangelho. Realmente são duas mangueiras. Olha a outra aqui em cima, tá vendo? Olha a copa de outra mangueira aqui nesse alto, aqui em cima. Então, o Colégio Allan Kardec, na época de Eurípides, às quartas-feiras, abria-se, era aberto para todos, para o estudo do Evangelho e para o estudo da doutrina espírita. Foi por isso que eu sempre tive a quarta-feira de manhã para fazer o estudo dessas obras de Emmanuel, tá bom? Espero que dê certo da gente continuar sempre na parte da manhã, se Deus quiser, tá bom? Outra coisa, hoje nós vamos começar pelo começo, e o começo é o prefácio. Dessa vez, eu montei o prefácio em PowerPoint para fazer uma experiência, para ver se fica melhor assim, porque os textos são curtinhos, não custa montar o PowerPoint, inclusive acho que até ajuda na visualização, mas se começar a dar muito trabalho, a gente entra na Bíblia do Caminho, como a gente costuma fazer quando estudamos as obras de Chico Xavier ou quando fazemos os estudos das obras de Kardec, tá bom? Bom, são 9 slides, a gente vai repartir de 3 em 3, tá? A cada 3 slides, uma pessoa faz a leitura, tá? E não precisamos ler com pressa, vamos ler devagar, se for necessário fazemos algum comentário, se não, passamos para frente. Celina, os 3 primeiros, pode começar, por favor? Prefácio, com Jesus e por Jesus. Na introdução de O Livro dos Espíritos, recolhemos de Allan Kardec esta afirmação expressiva. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos, em todas as épocas. Hoje se generalizaram e tornaram patentes a todos. Certo. No item 8 das palavras de conclusão do mesmo livro, o codificador asseverava com segurança: Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque, tendo enviado para fazer lembrar sua lei que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Como vocês perceberam, tem uma diferença em algumas palavrinhas ali na primeira frase, porque a Celina tem um livro de uma edição mais nova,
E esse texto que eu peguei é da primeira edição, por isso que ao invés de páginas, ela colocou palavras, e ao invés de assevera, no livro dela está asseverava, certo? Então, antes de continuar, o que Emmanuel está dizendo aqui? Bom, a comunicação entre encarnados e desencarnados, o mundo espiritual e o mundo material, faz parte das leis da natureza e sempre esteve presente. E não é privilégio de ninguém, e nem exclusividade da doutrina espírita. Ora, se a comunicação entre mundo espiritual e mundo material é algo tão natural, por que os espíritos não poderiam vir até nós para lembrar os ensinamentos de Jesus, explicando de maneira que a gente possa compreendê-los melhor, já que esses ensinamentos foram esquecidos por causa do nosso orgulho, dos nossos interesses, das nossas cobiças de natureza pessoal. Bom, já que os espíritos podem se comunicar com os encarnados, por que não poderiam se comunicar para fazer lembrar os ensinamentos de Jesus que já haviam sido esquecidos ou estavam sendo mal interpretados? É isso que Emmanuel está falando no comecinho desse prefácio. E mais um, Celina. E sabemos que, de permeio, o grande livro que lançou os fundamentos do Espiritismo trata, dentre valiosos assuntos, das leis de adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral, bem como das esperanças e das consolações. O que Emmanuel está mostrando aqui para nós? Que o livro dos Espíritos, que é o livro que traz os fundamentos do Espiritismo, na sua terceira parte, trata das leis morais, que são essas que estão descritas aqui, são 10. Adoração, trabalho, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor, caridade e perfeição moral. E depois, na última parte, fala das esperanças e consolações. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos de quinta-feira à noite, aqui mesmo nessa sala de estudos, e nós terminamos a Lei de Liberdade, que é a 9ª lei moral. E agora vamos começar a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Certo, gente? Então, se o próprio Livro dos Espíritos, que é o livro que traz os fundamentos do Espiritismo, trata das leis morais, de novo vem a pergunta: por que os espíritos não poderiam vir até nós, ajudando a gente a compreender melhor os ensinamentos de Jesus? Tá certo? Muito obrigada, Celina, pela sua leitura, e quero saber se a Eli gostaria de ler mais 3. Pode ser, Eli? Olá. Oi, eu estava enxugando a mão. Tá O bom. Marcelo vai ler no meu lugar, porque de quarta, esse horário, ele está em casa. E eu quero que ele então. participe também. Que joia. Então, por favor, Qualquer Marcelo. coisa, a gente lê o próximo, não tem problema. Tá bom. Vai lá, Marcelo. Então, vamos lá. Bom dia, né, Marcos? Bom dia a todos. A todos. Com Jesus e por Jesus. Reportamo-nos a tais referências para recordar que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, em todos os lances evolutivos da humanidade, e que Allan Kardec, desde o início do ministério a que se consagrou, imprimiu a sua obra, o cariz, é isso? Isso. Cariz religioso, de que não podia ela ausentar-se, tendo até acentuado que o espiritismo é forte porque assenta sobre os fundamentos mesmos da religião. Deus, a alma
as penas e as recompensas futuras. O que Emmanuel está dizendo, Emmanuel está dizendo para nós? Que o fenômeno espírita sempre esteve presente no mundo, desde que surgiu o ser humano. De alguma forma, o mundo espiritual sempre auxiliou a humanidade, por mais atrasada que fosse. E Allan Kardec, no seu ministério a que ele se consagrou, ou seja, a elaboração, a organização dos ensinamentos dos espíritos, ele sempre mostrou, sempre imprimiu as suas obras o caráter religioso. Não está falando de religião, está falando de religiosidade, para mostrar que o espiritismo aborda, ou melhor, está apoiado na moral cristã. E que também o espiritismo está apoiado nos fundamentos de outras religiões, que falam a mesma coisa, falam da existência de Deus, falam da existência da alma, fala das penas e recompensas futuras, conforme o nosso comportamento na prática espiritual, aqui no mundo material. Gente, esqueci de comentar, não sou só eu que comento, tá? Qualquer um dos presentes pode colocar aqui as suas dúvidas, como a gente também faz nos nossos outros estudos, tá? Não sou só eu que fico comentando. Podemos continuar, Marcelo? Podemos sim. Vai lá. Mais um. Continuamos. Aceitamos perfeitamente as bases científicas e filosóficas em que repousa a doutrina espírita, as quais nos ensejam a adquirir a fé raciocinada, capaz de encarar a razão face a face. Contudo, sobre semelhantes alicerces, vemo-la ainda e sempre em sua condição de cristianismo restaurado, aperfeiçoando almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem, sob a égide do Cristo, nosso divino Mestre e Senhor. Certo. Se a doutrina, diz Emmanuel, está assentada em bases científicas e filosóficas, falando sobre a fé raciocinada, mas ainda tem um outro caráter que talvez seja o de maior peso para as nossas necessidades espirituais. É que o espiritismo é o cristianismo redivivo, como se costuma dizer, como ele mesmo diz. É Jesus de volta, recordando seus ensinamentos agora com uma chave, que é a chave que a doutrina espírita nos traz. E por causa disso, e justamente por recordar Jesus, o Espiritismo auxilia e muito no aperfeiçoamento de almas, ou seja, dos encarnados e também dos desencarnados, renovando a vida na Terra. Ou seja, ele tem um caráter científico, está baseado na experimentação científica, tem consequências filosóficas, mas o mais importante para as nossas necessidades espirituais é que esses ensinamentos nos trazem Jesus de volta. E aí a gente vai entendendo por que Emmanuel colocou no prefácio o título Com Jesus e por Jesus. E mais um slide, Marcelo. Então vamos. O apóstolo da codificação não desconhecia o elevado mandato relativamente aos princípios que compilava. E, por isso mesmo, desde a primeira hora, preocupou-se com os impositivos morais de que a nova revelação se reveste, tendo salientado que as consequências do espiritismo se resumem em melhorar o homem e, por conseguinte, torná-lo menos infeliz pela prática da mais pura moral evangélica. Esse é um dos ensinamentos principais que os espíritos trouxeram para nós. Nós somos infelizes
porque somos imperfeitos. Então, com a doutrina espírita, a gente aprende, ou a gente tem a oportunidade de ir trabalhando nas nossas imperfeições morais. E aí Emmanuel diz, destacando que a principal consequência do espiritismo é melhorar o ser humano, homem aqui no sentido de ser humano. E se o ser humano se torna melhor moral e espiritualmente, ele se torna mais feliz, porque aprende a praticar. Primeiro ele compreende e aprende a praticar a mais pura moral evangélica. E como diz Kardec, nós chegamos no momento em que não basta crer, nós precisamos compreender, para que a nossa fé seja sólida, para que a nossa fé seja inabalável, ela precisa estar apoiada na compreensão dos fatos. E quando nós compreendemos os ensinamentos de Jesus com essas características, o impacto que produz sobre a gente é muito maior, ajudando a gente a corrigir as nossas imperfeições morais. Então, é isso que Emmanuel está mostrando para nós, tá bom? Obrigada pela leitura, viu, Marcelo? E vamos para os 3 últimos slides e vou pedir para a Conceição ler para a gente. Pode ser, Conceição? Oi, Malu, pode sim. Continuando. Sabemos que a retorta não sublima o caráter e que a discussão filosófica nada tem que ver com caridade e justiça. Só um instantinho, a retorta aqui não tem nada com o fato de estar torto, certo, gente? É no sentido de que a falação acadêmica, certo? Só a parte teórica, só a falação não sublima o caráter. Assim como a discussão filosófica também não leva à caridade e à justiça, o que é a mais pura verdade. Então, pode continuar. Com todo o nosso respeito, pois, pela filosofia que indaga, pela ciência que esclarece, reconheceremos sempre no Espiritismo o Evangelho do Senhor, rede vivo e atuante, para instalar com Jesus a religião cósmica do amor universal e da divina sabedoria sobre a Terra. É importante destacar, né, gente, nesse trechinho, que Emmanuel não está nem condenando, nem desprezando, de forma alguma, a ciência, a filosofia, e também não está desprezando e criticando as discussões necessárias, porque a filosofia pergunta, o que é isso? E a ciência pergunta, como isso funciona? Essas perguntas têm que ser respondidas, e são respondidas pela doutrina espírita em relação às questões de ordem espiritual. O que é isso? Como funciona? E em relação ao Evangelho, quais as consequências morais? Eu tenho esse conhecimento. Quais as consequências morais desse conhecimento? E as consequências morais estão justamente na instalação do amor, na nossa renovação espiritual. Certo, gente? Conceição, deixa eu só ver quem está entrando para não ser indelicado, embora atrapalhe um pouquinho, mas talvez seja alguém que... Não, alguém que acho que entrou e saiu, porque não ficou aqui. Voltando. Pode continuar, Conceição. Espíritos desencarnados aos milhões e em todos os graus de inteligência enxameiam o mundo, requisitando, tanto quanto os encarnados, o concurso da educação. Só um instantinho, Conceição. Gente, olha a gravidade desta frase. Tanto desencarnados aos milhões.
em todos os graus de inteligência, enxameiam o mundo, precisando de educação. Mas de que educação ele está falando? Educação de banco de escola? Claro que não. Educação de banco de escola é instrução. Ele está falando de educação moral, educação do caráter. É disso que Emmanuel está falando. Assim como Kardec também dizia, da necessidade da educação do caráter, da educação moral, e não da educação instrução, certo? Pode continuar, Conceição. Não podemos, por isso, acompanhar os que fazem de nossa redentora doutrina mera tribuna discutidora ou simples caçada a demonstrações de sobrevivência, apenas para a realização de torneios literários ou para longos cavacos de gabinete e anedotas de salão, sem qualquer consequência espiritual para o caminho que lhes é próprio. Pois é, e infelizmente a gente encontra às vezes reuniões, reuniões de estudos, às vezes seminários, às vezes até mesmo congressos, onde a única coisa que acontece é uma tribuna discutidora, somente para discutir e não para acolher. Né, como ele fala, longos torneios literários só para ficar discutindo a parte científica, a parte filosófica e o ensinamento moral e suas consequências que representam o aspecto mais importante, acaba ficando de lado. Mas vejam, gente, Emmanuel não está criticando, ele está, na verdade, constatando, isso é uma constatação. Isso há 70 anos, e hoje mais ainda, é uma constatação. Mais do que nunca, a humanidade, encarnada ou desencarnada, precisa dessa educação moral e espiritual, a educação do caráter. É isso que está faltando. E, por fim, o último slide. Estudemos, assim, as lições do Divino Mestre e aprendamo-las na prática de cada dia. A morte a todos nos reunirá para a compreensão da verdadeira vida. E sabendo que a justiça definir-nos-á segundo as nossas obras, abracemos a codificação kardeciana, prosseguindo para a frente com Jesus e por Jesus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 11 de fevereiro de 1956. Bem lembrado, que Pedro Leopoldo fica em Minas Gerais. Bem lembrado, Conceição. Gente, outra questão aqui é sobre essas palavras de Emmanuel, codificação kardeciana. Aqui no Brasil, é muito comum as pessoas se referirem a Allan Kardec como sendo o codificador da doutrina espírita. Então, hoje não se usa mais tanto essa expressão, codificação kardeciana, como se o espiritismo, como se a doutrina espírita fosse um código secreto e Allan Kardec tivesse destrinchado esse código. Não é isso. Na verdade, é uma tradição que acabou se estabelecendo aqui no Brasil, de chamar a doutrina espírita de codificação kardeciana, e chamar Kardec de codificador da doutrina, denominar Kardec como sendo o codificador da doutrina espírita. Ele não foi codificador, ele foi o organizador, metódico, experiente, cuidadoso, pedagogicamente organizando os ensinamentos dos espíritos. Então, essas palavras de Kardec, de Emmanuel, codificação kardeciana, eram muito comuns naquela época, há 70 anos atrás. Agora já não se usa mais tanto falar kardeciana, outros dizem kardeciana. Eu acho ruim do mesmo jeito, certo? Então fala Allan Kardec.
As obras de Allan Kardec, as 5 obras fundamentais da doutrina espírita, é melhor a gente falar desse jeito. 5 obras fundamentais da doutrina espírita, organizadas ou elaboradas por Allan Kardec. Certo, gente? Porque essa expressão era comum naquela época e já aos poucos foi sendo abolida por uma compreensão melhor da própria tarefa de Allan Kardec. Tá bom, gente? E para terminar, esse trechinho aqui, abracemos a codificação kardeciana, nós deixamos uma arte para finalizar, e essa arte também, ela vai estar no formato para depois a gente divulgar ali no WhatsApp, né, num tamanho apropriado, mas ficou muito bonita a ilustração. Claro que foi feita usando o chat GPT, mas ficou muito bonito. Jesus, Kardec, com Jesus, por isso que o prefácio se chama Com Jesus e por Jesus, e esse caminho que nos leva até ele nos é dado pela doutrina espírita e também por todos os benfeitores espirituais que nos deixaram valiosos ensinamentos para ajudarem a gente a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Então, como diz Emmanuel, abracemos a codificação kardeciana. Em outras palavras, abracemos a doutrina espírita, prosseguindo para frente, com Jesus e por Jesus. Esse é o propósito desta obra Fonte Viva. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, já encerramos o nosso prefácio no nosso primeiro encontro. Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade, hein, gente? Porque esse nosso estudo tem a mesma, assim, o mesmo estilo dos nossos outros, tá bom? Com bastante tranquilidade, com a possibilidade da participação de todos, tá bom? Então, sendo assim, então, agora partindo já para o nosso encerramento, então, Eli, não pense que você se livrou de hoje, porque já que você não leu e passou a tarefa para o Marcelo, eu vou pedir para você fazer a prece final, pode ser? Claro que pode. É que como o horário dele é ruim da escola e para participar à noite, agora ele pode participar toda quarta, Ótimo, certo? maravilha, Porque ele maravilha. só participa de domingo, por isso. Aham, tá Então, certo, mas eu posso fazer também as leituras, não tem tá problema. certo, uma vez cada um, então tá bom. Isso, para não brigar, verdade. Isso. Bom, é com muita alegria que agradecemos mais esta oportunidade, num horário gostoso, porque a gente vai mexendo numa coisa, vai ouvindo, e assim a gente não se destempera, vamos dizer assim. Mas agradecemos a equipe espiritual, a Malô, que prepara tudo com tanto carinho, sempre estudando, tentando passar da forma mais fácil para a gente, mais mastigado possível, porque ainda, como a Malô mesmo diz, estamos na fila, não importa qual é a nossa senha, mas nós estamos na fila. Então, para a gente, às vezes, o que é muito fácil para um, para outro não é. Então, mais uma vez, agradecemos a todos os amigos que estão apoiando este momento de estudo, a equipe espiritual, que sem ela também isso não seria possível, e agradecer a presença dos irmãozinhos que também, tão necessitados quanto nós, estão aqui para ouvir essas palavras desse livro que estamos começando hoje. Muito obrigada a todos, obrigada mais uma vez de todo o meu coração. Um bom restinho de dia para vocês